Hey everybody! Welcome back to Upside Down. Upside Down é um curso de inglês completo, com todas as ferramentas que você precisa para aprender inglês sozinho. E então, você já se inscreva nesse canal, já deixe o seu like e let's start the class for today. Lembra que na aula passada nós estávamos falando sobre as perguntinhas: quem, quando, onde, como, por quê? Essas são as sementes da nossa comunicação. E elas se chamam WH Words porque em todas elas nós encontramos a letra W e a letra H. Grande coisa. Mas enfim, elas são importantes. Vamos relembrá-las? Who, quem, when, quando, where, onde, why, por quê, how, como, what, o que ou qual. Está lembrado disso? Eu falei para vocês também que essas são as palavrinhas básicas, mas que existem ascendências delas, principalmente na palavrinha how. Mas nós temos que lembrar também como é que nós formamos a frase com elas. Tá lembrado? A gente vai sempre começar de uma frase afirmativa no presente. Na verdade, o tempo verbal não vai importar muito, mas, enfim, uma frase afirmativa, que vai ser o sujeito, I, you, he, she, it, we, you and they. Aí eu vou colocar o verbo, eu só vou tirar o to do verbo e jogar o verbo aqui. Se for he, she, it, eu faço a variaçãozinha com o S ou ES, conforme for o caso. E aí, o complemento da frase. Eu tenho que transformar essa frase afirmativa em uma pergunta. Então, eu já ponho o auxiliar aqui, ok? Vocês lembram disso? Se for no presente, do. Se for no passado, did. O sujeito, o verbo, o complemento, como estava na frase afirmativa. E só vou acrescentar o ponto de interrogação. Então, da frase afirmativa, eu acrescentei o ponto de interrogação e o auxiliar do, que pode ser também um dos modais. Lembram? Então, ficou o auxiliar, o sujeito e o verbo e o complemento da frase. Mas que você pode usar também os modais. Will, futuro, would, futuro do pretérito. Can, could, pode, poderia, shall, should, pode, poderia, em outras situações, may, might e ought to. E quando for o verbo to be, nós comentamos que o verbo to be é um verbo completo, portanto, ao invés de eu usar um auxiliar, eu simplesmente tiro o verbo to be conjugado daqui e passo ele aqui no lugar do verbo auxiliar. Então vai ficar o to be conjugado, mais o sujeito, mais o complemento da frase, ou seja, o predicado. Ok. Nós vamos hoje então trabalhar com o how. O how, ele é interessante porque ele forma, conforme é o adjetivo que está com ele, é a pergunta. E ele é a pergunta o perguntador mais usado. Por quê? Eu tenho aquelas histórias de eu usar muito ele com o verbo to be. Por exemplo, how's your name? Lembrando que o verbo to be é o verbo ser e é o verbo estar. Então, corresponde a dois verbos nossos. Ok? How is your name? How's your name? My name is Anna. My name is Antonia. Whatever. How are you? Oh, I'm good. I'm okay. I'm pretty good. Ok? Eu usei aqui com o verbo to be. Eu vou usar ele
ainda perguntando como, em qualquer outro verbo com auxílio de do ou de did, se for no passado. No caso do presente, eu vou usar does para he, she, it. No caso aqui na frase, eu escolhi a palavrinha TV. Eu perguntei, como é que a televisão funciona? Então ficou, how does the TV work? How does the TV work? How does the TV work? Ah, you just pull the plug. Just turn it on. You have to use the remote control. Qualquer coisa nesse sentido. Então aqui, TV, it, does. E o auxiliar do. Como é que você cozinha o jantar? Como é que você faz o jantar? How do you cook dinner? How do you cook dinner? Como você faz o jantar? Tudo bem até aí? O how, simplesinho, comunzinho. Mas ele promete muito mais. Olha aqui. How many oranges? Gente, eu cometi um erro aqui. E vou corrigir já. Isso aqui é para ser laranja, tá? Então é assim, ó. Ó. Oranges. E eu escrevi orange. É aquela história, me perdoe, passa pra frente. How many oranges are there in the tray? Quantas laranjas tem na bandeja? Eu ia colocar bowl, mas como tigela é uma coisa que todo mundo usa, eu quis colocar uma coisa mais fancy aqui. Afinal de contas, você vai usar a bandeja. You're going to use a tray to serve me a cup of coffee, right? And I love it. Okay, so how many oranges are there? How many oranges are there in the tray? Normalmente, você sabe aqueles erros de português que a gente faz no dia a dia, que ninguém mais se incomoda em corrigir? Isso acontece em inglês também. É raro você ouvir a pessoa perguntar are there. Eles vão dizer is there, there is, mesmo que seja no plural, tá? Não precisa você fazer isso. Obviamente, você pode falar gramaticalmente correto, que é melhor. Mas você vai ouvir o nativo cometendo muito esse tipo de erro. Você vai usar how many, quantos, quantas, toda vez que você puder separar de um em um para contar. Uma laranja, duas laranjas, três laranjas, how many. E você vai usar quanto, how much, toda vez que você tiver que pesar ou medir, ok? Eu usei aqui, how much money have you got? Eu podia usar a frase aqui, how much money do you have? Tranquilo, mas normalmente quando eu quero perguntar para alguém quanto dinheiro a pessoa tem, a frase que você vai ouvir vai ser essa, how much money have you got? Quanto dinheiro, seria o nosso, quanto dinheiro você tem aí? Quanto dinheiro você tem aí com você agora, nesse momento? How much money how much money have you got? Então, o dinheiro você não conta, você conta a moeda. Você conta R$1, R$2, R$3, R$20, R$100. Mas um dinheiro, dois dinheiro, três dinheiro, você não conta. Por isso você vai usar how much. How much water are there in the glass? Porque a água eu tenho que medir ela para se eu quiser vender. How much sugar is there in the pot? Ok?
Então, how many e how much é quanto, quanta. How many, quando eu posso separar para contar. E how much, quando eu tenho que medir ou pesar. Ok? Vamos continuar aqui. Você percebeu que nós já estamos ao mesmo tempo fazendo shadowing? Hoje vai ser uma aula assim. Daqui para frente as nossas aulas vão ficar um pouco mais simplificadas. How old are you? How old are you? Vou linkar aqui how old are you? Só vou pronunciar o are aqui. How old are you? Literalmente ficaria assim. Como velho está você? Claro que você não vai dizer isso, tá? How old are you? Quantos anos você tem? Então, how old, quantos anos? How old is your dog? How old is your car? It's okay. Quando você quiser perguntar a idade, qual é a idade? How old? Ok? How often do you exercise? Existem duas pronúncias para often. Existe a pronúncia often e a pronúncia often. A pronúncia often é até mais usada, mas de onde eu aprendi o inglês, eu aprendi how often, e aí é aquela história, né? Coisa antiga que funciona, a gente não mexe, deixa quieto. Então, how often do you exercise? Com que frequência você se exercita? How often do you exercise? How often do you exercise? Não esqueça da modulação. How often do you exercise? Com que frequência você se exercita? Ou com que frequência você faz exercícios? Seria o que a gente perguntaria em português. Então, toda vez que você precisar perguntar com que frequência, você vai dizer how often. How often. Quando você quiser saber distância, qual a distância, a que distância fica a rodoviária? How far is the bus station? How far is the bus station? How far is the bus station? Ok? Quão longe é a rodoviária? A que distância fica a rodoviária? Então, sempre que você quiser perguntar a que distância, how far? Ok? Qual o comprimento? Pode ser de objeto, pode ser, no caso aqui eu coloquei do rio, mas qual o comprimento? How long? How long is the Amazon River? How long is the Amazon River? Qual o comprimento do rio Amazonas? E aqui, para não repetir o Amazon River, eu troquei o Amazon River por it. Então, how wide is it? Qual a largura dele? Qual seria quão largo é ele? No caso, o rio. How wide is it? How wide is it? How wide is it? Ok? Então, comprido, largo, bem. How well do you speak English? A que nível está o teu inglês? Quão bem você fala o teu inglês? Literalmente, quão bem você fala inglês? Mas seria uma pergunta do tipo, o teu inglês é bom? How well do you speak English? How well do you speak English? Aqui, how high is CN Tower? Não sei se vocês conhecem esse ponto turístico do Canadá, que fica em Toronto. How high is CN Tower? Qual a altura da CN Tower, da torre CN, Canadian Tower? How high? Qual a altura? Podia, how small? Se eu fosse perguntar a altura para baixo, em termos de distância menor. Podia, no lugar do high, usar low, baixo. How low?
How low is, I don't know, whatever. Enfim, qualquer adjetivo você pode pôr aqui. Vamos ver mais alguns. How deep is the pool? Deep, profundo. Quão profundo é a piscina? Em outras palavras, a piscina é funda? How deep is the pool? How deep is the pool? Fast, rápido. Quão rápido você está dirigindo? A que velocidade você está dirigindo? Em inglês eu vou falar How fast are you driving? How fast are you driving? How tall is your dad? Qual a altura do teu pai? How tall is your dad? E de novo aqui, se eu quiser perguntar quão pequeno, how short is your dad? Se eu vou perguntar, só que pro dad fica meio feio, né? Só que se ele seja talvez um dwarf, um anão. Não, em inglês é dwarf. Mas para crianças, normalmente, eles têm a medida certa para a criança estar em determinados brinquedos, nos parques, esses parques maiores, não é? Aí eles perguntam, how small is your kid? Para ver se dá na altura do brinquedo certo, ok? Perdão, how short is your kid? How big or how small is your place? Aqui uma coisa interessante. Você lembra que casa é house, apartamento é apartment, ou isso lá nos Estados Unidos, apartment, Canadá, apartment. Se você for para a Grã-Bretanha, lá vai ser loft, ok? Mas tanto loft e apartment quanto house, eles descrevem a construção onde você habita. Então, você pode dizer home, mas home é uma coisa muito mais intensa, porque é o sentimento de família. Quando eu quero dizer para você, passe na minha casa, eu vou chamar a minha casa, sem me referir a tipo de casa, apartamento ou qualquer que seja, eu vou chamar de place. Então, how big is your place? O teu apartamento é grande, a tua casa é grande? Literalmente, quão grande é o teu lugar? Ou se eu estiver reclamando do espaço, how small is your place? Passa lá em casa, come by to my place. Place. Cuidado, lembra daquela outra que nós tivemos? Existe o play is, não é o caso, place. How heavy is a whale? Qual o peso de uma baleia? É claro que você pode aqui perguntar, what's the weight of a whale? Pode, mas isso aí vão todo mundo entender. Um nativo difícil vai perguntar how heavy is a whale. Noisy, eu coloquei aqui, é um outro adjetivo, barulhento, engraçado, funny, brave, corajoso, cheap, barato, o contrário de cheap, expensive, caro, clean, limpo, o contrário de clean, dirty, sujo, dark, escuro. Essas palavras que estão aqui, todas você pode usar com o how. E você pode formar frases. Então não esqueça, como é que vai ficar? Vai ficar o how, um adjetivo. Vamos colocar aqui no início. Here we go again. Nós partimos sempre de uma frase no afirmativo. Eu passei a frase aqui das laranjas para cá. You
só que eu coloquei, eu não passei a frase das laranjas, eu passei uma outra frase do cook dinner. You cook dinner, e aumentei, for us this weekend. Isso é o que você deve fazer. Planeje a tua frase em português e passe ela para o inglês. Então, o que eu precisei? Eu precisei do sujeito. Eu escolhi lá na minha listinha do sujeito. Eu precisei de um verbo, cozinhar, tá aqui. E continuei com um complemento. Jantar para nós neste final de semana. You cook dinner for us this weekend. Se fosse sábado, you cook dinner for us Saturday. Ok? Eu vou transformar isso aqui numa pergunta. O que é que eu tenho que fazer? Primeira coisa, ponto de interrogação e o auxiliar. Qual que é o auxiliar? Do. Ok? Você cozinha jantar para nós esse final de semana? Do you cook dinner for us this weekend? Aqui você vai ficar um do. Do you cook dinner for us this weekend? Ok? Se eu quiser perguntar onde, qual que é o WH word que eu vou usar? Vai ser onde você cozinha o jantar? Daí nesse caso nós vamos precisar vamos precisar o jantar, né? Where do you cook the dinner for us this weekend? Where do you cook the dinner for us this weekend? Olha que frase enorme que você fez. Não esqueça, você tem que falar sozinho. Para você aprender uma língua, você tem que usar a tua audição, você tem que usar os teus músculos, portanto, você tem que treinar e você tem que usar o teu cérebro para formar a língua. E é isso que nós estamos passando aqui. Também nós vamos precisar de um pouquinho de leitura. Vocês viram ali no errinho que eu cometi sobre oranges, que eu falei que daí, do jeito que estava escrito, ficou oranges. Vamos ver por quê. Look at the board. Oranges. Oranges. Por quê? Porque eu tenho aqui uma vogal, uma consoante e a letra E. Vocês lembram que eu já falei para vocês que quando a letra E está na frente de uma consoante e antes da consoante uma vogal, o E não deve ser pronunciado. Ele está ali só para me dizer que essa letra tem que ser pronunciada como no alfabeto. Então, aqui é name, name, smile, porque o I em inglês é I, então smile, smile, use, ok? Vou passar mais uma regrinha. Quando tem duas vogais juntas, normalmente é lida como alfabeto, mas a primeira consoante ou se pronuncia ou. Então, for. O E é pronunciado I, portanto, read. O E é pronunciado I, portanto, reason. Ok? Mas, se eu colocar duas consoantes entre uma vogal, via de regra, eu latinizo a vogal. Então, vai ficar oranges. Oranges. Ok? Claro, são regras de leitura. Mas para todas as regras, tem exceções. E o inglês você tem que ver se veio
a palavra de origem grega, se a palavra é de origem latina, se a palavra é de origem anglo, se é de origem... Ah, deixa quieto. Isso não vai nos... Tem muitas exceções. Não muitas, mas as exceções você deve saber. Por isso é que eles têm os concursos Spelling Bee. Ok? So, how do you like this class today? How do you like this class? Essa é uma coisa que você vai procurar para saber. Você gostou da aula de hoje? How do you like this class? Deixa aqui nos seus comentários se você gostou ou não. Deixa nos seus comentários também se você, no lugar de saber como lidar agora, que você já tem mais prática lidar com as fonéticas, se você quer que eu passe para você também algumas dicas de leitura. Deixa o seu like, se inscreva no canal e eu vejo vocês na próxima aula. Para entrar em contato comigo, é só pelo e-mail aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá bom? Goodbye, see you soon!